boa tarde, meus caros ouvintes, meus amigos, minhas amigas. Mais uma segunda-feira aqui ao vivo com vocês. Eu sou o Dr. Júlio Andrade, para quem não me conhece. Faço parte da equipe do Estúdio do Sorriso IOP. Eu, Dr. Paulo, Cris, a Ed, a gente forma um grupo bem legal lá. E eu faço parte dessa equipe. Tomo conta principalmente da parte de prótese da clínica. E às vezes me aventuro lá na parte de cirurgia também, mas mais focada na parte de prótese mesmo, tá? E a gente vai tocando desse jeito. O programa tá no ar toda segunda-feira, a partir das 13h30. Às vezes eu venho, às vezes o Dr. Paulo vem, a gente faz aí, hoje ele não pôde vir, teve um compromisso no hospital, não pôde participar, então eu vim aqui no lugar dele. E eu vou falar com vocês hoje um assunto assim, eu falei algumas semanas atrás, eu comentei alguma coisa sobre prótese, alguma coisa sobre implante, então eu falo que é um catadão, né, gente? A gente faz um catadão aí para não ficar num assunto só. Então a gente vai conversando aqui, vamos falando, dúvidas que vocês tiverem, a rádio vocês podem ligar aqui para a rádio, eu vou passar o telefone, nós estamos ao vivo, então vocês podem ligar para cá para tirar dúvidas, tá? O telefone aqui da rádio é 3171-0221, 3171-0221. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ligar que eu respondo, lógico, se eu souber. Se eu não souber, a gente procura e depois responde. Mas provavelmente a gente consegue responder sim. Bom, eu vou passar o endereço da clínica, nossa clínica, Estúdio do Sorriso IOP, fica na rua Pedro de Toledo, número 80, no 4º andar. Pedro de Toledo, número 80, no 4º andar. É em frente à estação de metrô Linha Azul, Santa Cruz, bem em frente. Ou do lado da estação Santa Cruz do metrô Linha Lilás. Então, em frente à Linha Azul, do lado da Lilás. A Lilás é do lado mesmo, gente. É assim, é colado muro com muro. Assim, você saiu da estação, o prédio do lado é o nosso prédio, é a nossa clínica. Tá? Telefones 5083-2493, 5083-2493. Ou então WhatsApp. O WhatsApp é legal porque assim, você consegue marcar consulta, você consegue fazer qualquer tipo de pergunta que vocês tiverem, dúvidas, pode mandar pra gente. A gente, assim que a gente para, porque a gente trabalha muito lá, graças a Deus, mas que a gente para, a gente responde a todos com o maior prazer. Então podem mandar perguntas, podem marcar consulta, certo? Então lá o WhatsApp 974668119, 974668119. A gente também tem uma página no Facebook, chamada também Estúdio do Sorriso IOP, estúdio com S mudo. É uma página bem legal, se vocês entrarem lá, dá uma curtida lá pra gente, deixa um likezinho, vocês vão receber notificações direto. E lá está o dia a dia da clínica, os casos que a gente faz, algumas coisas que a gente, além de prótese, também a gente costuma fazer. Então a gente faz parte de estética, faz parte de reabilitação, mas basicamente implante e prótese. Com ATM, tá, tratamento de ATM, o Dr. Paulo é especialista em ATM. Então, o que até depois, como eu falei, a gente vai fazer um catadão, então eu vou falar um pouquinho, vocês vão saber o que é ATM, vocês vão saber o que é uma carga imediata, vocês vão saber tipo de implante. Então, o que o tempo permitir, a gente vai conversando e aí eu vou falando, né? A gente fala sobre prótese mal adaptada, fala sobre alguma coisa de lesão, então vamos conversando, tá, gente? Nós vamos conversando. Bom, o que a gente recebe muito lá de perguntas é a respeito da tal da carga imediata. Como funciona a carga imediata? Bom, carga imediata, o próprio nome já diz, a gente coloca os dentes ou o dente logo após a cirurgia ou alguns dias depois. Como funciona? O paciente vem com o dente ruim ou sem o dente naquela região. A gente faz a extração, coloca o implante, ou não faz a extração, você coloca só o implante. Quando tem o dente ruim, você faz a extração e já coloca o implante na mesma sessão. Quando é um implante unitário, ou seja, de um dente, ou 2 ou 3 dentes, de alguns dentes, dependendo da região, tá? Isso a gente tem que deixar bem explícito, que o pessoal acha que pode fazer em qualquer região e não pode. Quando é dente do fundo, a gente não consegue fazer imediato, nem provisório, porque a carga mastigatória em cima é muito grande, então você acaba perdendo o implante. Então na parte posterior a gente não consegue. Até os pré-molares, que são, você tem os caninos, né, que são esses mais pontudinhos,
e aí você tem o primeiro premolar e o segundo premolar, depois deles, para trás deles. Até segundo premolar a gente arrisca, dependendo do caso, a gente coloca. Os anteriores, praticamente todos os casos a gente consegue colocar um dente provisório sobre um implante. Então é feito dessa maneira, faz a cirurgia, né, coloca o implante e no mesmo, acabou o implante, acabou de colocar o implante, a gente já vai fazer um provisório ali em cima daquele implante. Provisório, tá, gente? Provisório. Tudo que a gente coloca de imediato, provisório, tá? E depois a gente passa para o definitivo depois de um certo tempo que varia conforme a região que você fez o implante, conforme o tipo ósseo. Então, por exemplo, na parte inferior da mandíbula, a gente consegue fazer isso mais rápido, com mais rapidez, é um osso mais compacto, um osso mais duro, é um osso onde o implante tem um suporte melhor, então a gente consegue diminuir esse tempo de espera para colocar o dente definitivo. Então você coloca aí, depois de 2 meses, por aí você já começa a prótese definitiva e você coloca o dente definitivo em cima do implante. Na parte superior, que é a maxila, você demora um pouco mais, 4 meses, 5 meses, depende muito do caso. E aí você já começa a fazer a prótese definitiva. Isso a gente está falando em dentes unitários, 1, 2 ou 3 dentes, alguma coisa desse tipo. Existem outros tipos de implante, que aí é um material diferente, é um material diferenciado, que são os implantes que a gente chama de carga rápida. Esses implantes em 30 dias, tanto faz, superior como inferior, a gente já pode começar a colocar o dente definitivo. Então, 30 dias você já começa a colocar o dente definitivo. Esses são os implantes de carga rápida. Diferente, a gente tem a carga convencional, carga tardia, que a gente chama, que é esse que a gente espera um tempo para colocar o dente definitivo, e o de carga rápida, que em 30 dias você já coloca o dente definitivo. Então são 2 tipos diferentes de implante. Quando a gente fala em total, uma prótese sobre implante total, alguma coisa onde você não tenha dente nenhum, ou que você tem alguns dentes ruins que precisam ser extraídos e colocar o que a gente chama de protocolo, né? O que é nada mais nada menos do que uma prótese total sobre esses implantes. Aí se faz 4, 5, 6 implantes, existe uma variação muito grande. Isso a gente faz um planejamento para poder decidir quantos implantes nós vamos colocar. Tá? Então a gente tem os protocolos. Protocolos carga imediata. Parte inferior, mandíbula. Normalmente, praticamente todos os casos a gente consegue fazer a carga imediata. Ou seja, você tira esses dentes, ou não tira, depende não tem dente. Vai fazer um implante e vai começar todo o processo da prótese, da colocação desse protocolo da prótese em si sobre esses implantes. E isso demora uma faixa de 1 semana para colocar em definitivo. Ou seja, já faz a cirurgia, coloca seus implantes, começa toda a fase de moldagem, começa todas as medidas, as provas que tem que ser, e depois de 1 semana essa prótese está fixada na boca em definitivo. Certo? Existem alguns colegas, existem algum outro procedimento que a gente faz também que é colocado na hora. Então você faz os implantes e já coloca essa peça na hora, fixada nos implantes. Dá para fazer? Dá. Nós lá da Estúdio Sorriso, a gente não gosta muito de fazer isso, porque causa um certo desconforto no paciente. Eu já disse isso outras vezes, eu vou repetir para quem nunca ouviu, eu vou falar de novo. Para quem ouviu, fica de alerta, né, se de repente procurar algum lugar para fazer que não, né, que mude, que passe a fazer desse jeito, lembra sempre do que eu vou falar. Quando você faz a cirurgia, que é a colocação dos implantes, você tem um inchaço da gengiva, um edema, forma um edema na gengiva, que é natural, é fisiológico. Isso não tem jeito de evitar. O que a gente consegue evitar é dor, mas o inchaço a gente consegue diminuir com compressa de gelo, com alimentação pastosa gelada. Então você consegue diminuir, mas você não evita em 100%. Então existe a formação de um edema naturalmente, existe a formação do inchaço da gengiva. Então você imagina que eu peguei uma peça, parafusei nesses implantes em cima de uma gengiva que ela quer inchar, ela vai inchar. Então fica mais ou menos parecido com um sapato apertado. A gengiva ela vai querer inchar, a peça está presa nos implantes, ela não vai ter como movimentar e essa gengiva ela vai, né, vai forçar essa peça e não tem para onde forçar, então vai causar desconforto, vai causar dor. Então a gente prefere que o paciente espere 1 semana, que é mais ou menos o prazo dessa gengiva já recuar esse edema, né, já recuar esse inchaço, e aí você coloca essa peça sem desconforto para o paciente. Então a gente fala assim, poxa, para quem já esperou tanto, esperar mais 1 semana, não custa,
para a gente ter uma peça definitiva, uma peça que o paciente não vai precisar voltar para fazer uma outra peça, não vai ter dor, então é muito mais tranquilo a gente fazer dessa forma. Porque além de tudo, além dessa parte da dor, existe o processo de que eu coloquei essa peça na hora ali, é uma peça provisória. Daqui 4 meses, 3 meses, 6 meses, aí dependendo do caso, você vai ter que voltar e trocar, começar todo de novo, você vai fazer moldagem de novo, vai ter as provas de novo, né, para colocar a peça definitiva. Então o ideal é que se espere uma semana para a gente colocar essa peça no lugar. Outra coisa que a gente tem visto muito por aqui, é a questão de enxertos. A gente faz uma técnica, né, lá no Instituto do Sorriso, chamada Alonfor, é uma técnica relativamente nova. Quando a gente fala em nova, vai 5, 6 anos para cá que vem se utilizando essa técnica. Não são todos os profissionais que fazem, é uma técnica chamada Alonfor. O que é o Alonfor? O Alonfor você exclui o uso do enxerto. Não são em 100% dos casos, tá, gente? Então eu estou falando que a gente praticamente tira o enxerto, mas não em todos os casos. Tem casos que a gente tem que usar, mas para vocês terem uma ideia, eu não lembro a última vez que a gente fez um enxerto. Eu acho que deve fazer por volta de uns 6 anos, 5 anos que a gente fez o último enxerto. E a gente vem usando essa técnica muito bem empregada, dá um resultado muito bom. É uma técnica onde você busca onde o paciente tem osso, né, porque o implante precisa de osso, então a gente busca onde o paciente tem osso, você faz umas inclinações diferentes, é o mesmo implante, só que a técnica é diferente. Então você faz 4 implantes e coloca-se a peça sobre esses implantes. Por isso que se chama Alonfor. Se a gente traduzir, é tudo em 4. Né? Então sobre 4 implantes. Principalmente parte superior, você usa muito isso quando o paciente chega e normalmente já chega de outro profissional. Olha, precisa fazer enxerto, eu já sei que tem que fazer enxerto, e a gente olha a radiografia, a gente olha a tomografia, às vezes, quando a gente tem alguma dúvida da radiografia panorâmica, a gente lança a mão de pedir uma tomografia computadorizada, uma TC, para poder analisar melhor. Mas eu falo para vocês que, olha, a grande maioria dos casos a gente consegue resolver com a Alonfor, que é essa técnica que é diferenciada, e a gente exclui o uso do enxerto. Olha, mas eu não quero fazer enxerto, não tenho osso, existe alguma coisa que eu posso fazer? Pode. A gente tem alguns outros implantes chamados zigomáticos, que são implantes também que isso são feitos em hospitais, não dá para a gente fazer em consultório, em ambulatório, é feito em hospital. São implantes grandes, implantes que eles ancoram na maçã do rosto aqui por dentro, tá, gente? A maçã do rosto que a gente chama de zigoma, por isso que se chama de zigomático. Então esse osso aqui, ele vem até aqui em cima e ancora aqui. Então você não tem, não precisa de osso nenhum aqui embaixo. Você vai ancorar esse implante aqui em cima, então não tem necessidade. Mas isso é uma outra coisa, não é feito em consultório de jeito nenhum. Isso é feito em hospital, com anestesia geral. E dá para fazer carga imediata? Dá. Dá para fazer carga imediata em cima dos zigomáticos também. Tudo é uma questão de planejamento. Nada é 100%. Nada é 100%. Então, pode ser que amanhã vocês cheguem no Instituto de Sorriso e a gente olhe o caso e fale, olha, não dá para fazer. Ah, mas o Dr. Júlio falou que dá. Não, gente. Quase todos os casos a gente resolve assim. Por isso que a gente faz um bom planejamento, para não ter problema lá depois na hora de colocar a prótese. Então, é dessa forma que é feita. Com exames complementares, em alguns pacientes a gente pede exame de sangue, até exame de urina, se for necessário. Em alguns pacientes a gente pede só a radiografia panorâmica. Se existe alguma dúvida que a gente tem, a gente pede uma tomografia, mas a gente consegue resolver. Graças a Deus a gente consegue, de uma forma ou de outra, a gente resolve, o paciente sai de lá, graças a Deus de novo, satisfeito. A gente não tem tido problemas com insatisfação em relação aos pacientes. Bom, a gente está falando isso tudo de carga imediata, tipos de implante, eu já falei, que são implantes de carga rápida, são implantes ou implantes convencionais, são aqueles implantes que em 30 dias de carga rápida você já começa a fazer a peça definitiva, isso sem ser a carga imediata. A carga imediata, tanto faz um como o outro. Tendo suporte ósseo, a gente faz com implante convencional,
e fica muito bom, fica muito legal. Se vocês olharem lá na página do Facebook, vocês vão ver alguns casos de carga imediata que nós fazemos lá, uma faixa de 6, 7, 8 casos pelo menos por mês aí, mais ou menos isso, uma carga imediata. Daí para mais, viu, gente? Daí para mais. A gente até perde a conta, porque vai fazendo, vai chegando, vai fazendo, né? Então, mas é na faixa disso daí. São bastante cargas que a gente faz. Bom, outra coisa que a gente pode falar, vamos falar sobre prótese mal adaptada. O que seria prótese mal adaptada? A prótese mal adaptada não é só aquela prótese que machuca. Você pode ter uma prótese mal adaptada de oclusão. Do que isso? De mordida. A mordida está errada. Então, uma prótese mal adaptada não é só aquela que está machucando, pode ser aquela que esteja com uma mordida errada. E isso vai te causar o quê? Isso vai te causar um problema sério de ATM. O que é ATM? É essa articulação aqui na frente do ouvido. É o que faz abrir e fechar a boca. É essa articulaçãozinha aqui. Isso a gente chama de ATM, articulação temporomandibular. Isso causa um sério dano na articulação. Tá? Isso não é só para quem usa prótese, tá, gente? Você tem pacientes que têm todos os dentes que têm sérios problemas de ATM. Por causa do posicionamento dos dentes. E aí tem uma outra série de fatores que podem influenciar na DTM, que a gente chama que é disfunção temporomandibular, das disfunções da ATM. Isso, quem pode falar muito bem é o Dr. Paulo, é especialista. Eu conheço alguma coisa, mas ele é o cabeça. Ele é um cara que sabe muito sobre isso. Então é legal vocês que têm dores de cabeça, zumbido no ouvido, estralo no ouvido, né? Dor de cervical, dor no ombro, dor na coluna, e vai no massagista, e vai no ortopedista, e não resolve. Olha, eu falo que existe uma grande possibilidade de você ter um problema de ATM, e não um problema de coluna, um problema de cervical, nada disso. Então, passe, verifique isso, que pode ser um problema de ATM e não um problema de coluna. Porque você desvia a mandíbula, o corpo tende a posicionar de lado para tentar compensar esse desvio. E aí você já viu, você pôs o corpo de lado, é coluna, é ombro, é braço, aí vai tudo. Então, se você tem alguns desses sintomas, dor de ouvido, zumbido, dor de cabeça, dor na cervical, dor de coluna, zumbido, estralo, dá uma procurada, dá uma pesquisada, dá uma procurada. Se vocês não quiserem ir lá com a gente, procurem um profissional qualificado de ATM para poder dar uma olhada nisso, tá? Porque pode ser que vocês tenham um problema de ATM. A gente já viu até casos de pacientes que chegaram para a gente como nevralgia de trigêmeo, que é um outro assunto também que o Dr. Paulo deve comentar, é muito legal também. É uma dor insuportável, e chegou para a gente como nevralgia de trigêmeo, e a gente foi examinar depois de alguns exames, depois de exames clínicos, exames radiológicos, ressonância magnética, a gente conseguiu definir que não era uma nevralgia de trigêmeo, era um problema de ATM, foi tratado ATM, o paciente melhorou aí pelo menos 80% num tempo rápido, num curto tempo. Então dá uma olhada nessa parte de ATM. Então você vê que a prótese mal adaptada não é só aquela que machuca, pode ser aquela que esteja numa oclusão errada, numa mordida errada. Fora isso, aquelas que machucam. Então, aquelas que machucam, elas podem ocasionar desde uma afta, uma estomatite protética, uma candidíase, que é um fungo, várias lesões, até, como eu já falei em outras ocasiões, até um câncer. O câncer nada mais é, quando a gente tira o fator genético, quando a gente pega um fator extrínseco para o câncer, então a gente pega um fator externo, o que provoca um câncer, uma coisa que vem de fora para provocar o câncer. Normalmente é trauma sobre trauma, ou seja, aquele machuca hoje, machuca amanhã, machuca depois de amanhã, e vai machucando, e vai machucando, e vai machucando, aquilo vira uma afta, vira uma ferida, daqui a pouco não dói mais aquela ferida, aí provavelmente você já está com carcinoma instalado. Então, uma ferida, uma afta, 10, 15 dias, não sarou, dá uma procurada, não fica queimando com bicarbonato, não fica passando remédio, vai até o dentista, deixa ele dar uma olhada, né? Não custa nada dar uma olhada. Nossa, mas e aí o que faz e tal? Se o dentista examinar, tá? Se o profissional examinar e ver que pode ser alguma coisa, ele vai fazer uma biópsia. Não significa que a biópsia que você tenha um carcinoma, mas é mais para você tirar isso da frente. E a biópsia é tão simples, gente, é um pedacinho, você dá anestesia ali, você tira um pedacinho e manda para anatomia, para anatopatológico, e para tirar isso de vez.
E, pô, não era câncer, ufa, graças a Deus não era câncer, que bom e tal. Então ajeite a prótese, arrume, porque se continuar ali martelando ali em cima, vai virar, tá? E eu sempre falo, procure fazer alguma coisa fixa na boca. Dente não é para ficar tira, põe, tira. Não, dente é para ficar dentro da boca fixo. Isso te ajuda muito, isso te ajuda na parte social. Você vai dar um sorriso, você vai comer num restaurante, numa festa, você não vai ter o problema dessa, né, o medo dessa prótese soltar, dela cair, então ela vai estar presa. Então tem a parte social, a parte psicológica, que é isso também, né? Quer dizer, você não tem esse problema, vai soltar, eu não posso sorrir direito porque eu tenho medo que ela solta. Acabou isso. Você come melhor, né? A partir do momento que você tem isso fixo na boca, você acaba mastigando melhor. Então isso te gera um conforto maior para o organismo como um todo. Então se você mastiga melhor, você consegue deglutir isso melhor, você consegue uma digestão melhor, porque o alimento vai melhor para dentro do estômago. Então aquela história, né, que a saúde começa pela boca, isso é sério, isso é verdade, é totalmente verdade. Então quando você tem uma boa mastigação, você acaba tendo uma boa deglutição, você acaba tendo uma boa digestão, você acaba melhorando a absorção de nutrientes, absorção de vitaminas. Então tudo é um conjunto que começa pela boca. Então procure o profissional, veja se você tem condições, se o osso dá condições de você fazer alguma coisa fixa na boca, e faça porque não se arrepende, vocês não vão se arrepender, escuta o que eu estou falando, eu vejo isso, eu faço implantes desde 99, então eu peguei uma fase do implante aí que era muito ruim, era muito difícil, era dolorido, era demorado. Hoje não, hoje é muito simples, hoje é tudo muito rápido, hoje não tem dor. O paciente pergunta, mas você vai furar meu osso, você vai colocar um parafuso, não vai ter dor. Não tem dor, gente, não tem dor. O osso não tem nervo. Tá? O que dói é em volta, o que vai doer é a gengiva um pouquinho, vai ficar meio incômodo, mas a gente controla com remédio. Então, quem tem medo, procura, vai, conversa, procura pessoas que já fizeram. Então você vê que hoje não tem dor, hoje é muito simples, a cirurgia em si é muito simples, né? É o que eu estava comentando agora, quer dizer, em uma semana você sai com os dentes na boca. Isso jamais, há 20 anos atrás, 20 anos quando eu comecei, jamais, isso aí era impossível. Então a coisa avançou muito rápido e avançou muito. Então procurem disso. Gente, meu tempo acabou, tá vendo? Eu não consegui falar tudo que eu podia falar, mas o tempo está acabando. De vez em quando eu volto, nós vamos conversando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda mensagem para o WhatsApp da clínica, a gente vai responder para vocês. Eu vou passar de novo o endereço: Rua Pedro de Toledo, número 80, quarto andar. Pedro de Toledo, número 80, no quarto andar, em frente ao shopping metrô Santa Cruz, em frente à linha azul Santa Cruz metrô, e do lado da linha Lilás, a estação Santa Cruz, linha Lilás, do lado, colado, prédio com prédio. Telefone 5083-2493, 5083-2493. WhatsApp, não esqueça, marcação de consulta, tira dúvidas, 97466-8119, 97466-8119. Podem ligar lá agora, a Cris está lá, a Edi está lá, podem ligar lá que elas vão atender vocês. Tá bom, gente? Eu fico por aqui, muito obrigado pela atenção de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo.